ótima tarde para todos vocês. Top News começando, o fechamento do mercado a partir de agora, as principais notícias do dia, movimentos das bolsas do Brasil e do mundo. As últimas notícias e mais importantes, claro, estamos em dia de super quarta e acaba de sair a decisão do Fed, Federal Reserve. Lá nos Estados Unidos, o Banco Central Americano decide elevar a taxa básica de juros em 25 pontos base para o intervalo de 4,5 e 4,75 pontos base ao ano. Então, a decisão de 0,25 pontos base é a decisão realmente do consenso, que era já consenso do mercado, mas o Fed já deixou ali sinalizado, né, que já deixou antecipado, na verdade, no comunicado que está sendo divulgado agora, tem aqui a íntegra na minha mão, antecipamos que novas altas de juros são necessárias para reduzir a inflação. Altas são necessárias para atingir a política suficientemente restritiva. Desde os outros comunicados que o Fed já vinha reforçando, né, essa necessidade de mais altas de juros, ou seja, na penúltima reunião ali a gente já tinha ficado muito claro que o Fed iria fazer novas altas por mais tempo, porém até muitas vezes de uma maneira mais leve, é o que está acontecendo agora, 0,25, ou seja, reduzindo pouco. Lembrando que em algumas reuniões o Fed chegou a aumentar a taxa básica de juros americanas em 0,75. Dessa vez, então, ficando mais no consenso do mercado, que era de 0,25, como esperado. No comunicado ainda diz que a inflação arrefeceu, mas segue elevada nos Estados Unidos. Diz que o aumento de empregos tem sido robusto nos últimos meses e desemprego segue baixo, dados que, inclusive, a gente tem sempre aqui atualizado vocês na BMC News. No comunicado, eles dizem que estão fortemente comprometidos em levar a inflação para a meta de 2% lá nos Estados Unidos. Ou seja, esse também é um trecho que normalmente o Fed vem reforçando em seus comunicados, assim como essa necessidade, né, de continuar com o ciclo de ajuste monetário por lá. No comunicado, eles dizem que estão preparados para ajustar a política monetária se surgirem riscos ao cenário. Lembrando que quando se fala em risco, normalmente eles citam essa questão, por exemplo, da guerra da Ucrânia, houve a pandemia, depois veio a guerra na Ucrânia. Tudo isso deixa ali, então, um espaço, uma brecha nesse comentário para novas avaliações dessa política monetária. Eu vou abrir aqui como que estão as bolsas americanas para poder a gente dar uma olhadinha, lembrando que desde mais cedo a gente vinha com uma queda na bolsa americana, inclusive todas as bolsas operavam em queda por lá, desde da pré-abertura do mercado americano. A gente tem Dow Jones agora caindo 0,84%, S&P 500 cai 0,23%, Nasdaq, a bolsa da tecnologia por lá, sobe agora um pouco, 0,07%. Eu vou ficar acompanhando aqui para ver qual será, a reação, inclusive. O Ibovespa segue em queda, eu vou até trazer aqui, inclusive, o nosso Ibovespa aqui, olha só, Ibov, 1,85% de queda agora, tá? 111.331 pontos é o que a gente tem para o índice Ibovespa. No dólar futuro, a gente segue aqui, olha só, com uma alta, a gente já vinha, desde o período da manhã, alta de 0,12, moeda americana cravada ainda nos 5,10, mas no Ibovespa a gente segue então com a queda desde mais cedo. Deixa eu mudar aqui para o Ibov, porque a gente, sem querer, eu acabei mudando o ativo ali, olha só, 1,85, tá? Com o setor de construção aparecendo por aqui, alguns bancões também, Itaúsa, que cai agora 3,17%. A gente tem outros bancões aparecendo nessas quedas por aqui. Na ponta positiva, BRF, Marfrig, o bloco de frigoríficos que eu já mostrei para vocês desde o período da manhã. Quem está nos acompanhando aí no nosso chat, está por dentro dessa movimentação. Mas o Ibovespa segue até mais próximo da mínima do que a gente tinha acompanhado de mínima durante a manhã. Aprofundamos até um pouco mais, tá? Essa é a reação do mercado por aqui. Os ativos domésticos, então, estão tendo essa reação um pouco mais morna em relação ao Fed. Lembrando que no comunicado eles dizem que estão fortemente comprometidos em levar a inflação para a meta de 2%. Daqui a pouquinho a gente vai repercutir mais sobre esse comunicado, sobre o que mudou nesse comunicado do Fed em relação à última reunião. O Guilherme Zanin, da Avenue, vai estar aqui comigo daqui a pouquinho para poder trazer, justamente essa comparação, entender um pouco mais sobre quais
serão os impactos, né, exatamente dessa decisão do Fed que sai, de novo, né, como eu falei para vocês, dentro do que já estava sendo esperado, dentro da expectativa do mercado. Bom, atualizando vocês então dessa notícia, né, que acaba de sair, eu quero entrar aqui no assunto, voltando para o Brasil, de Ambev. A Ambev se manifestou sobre as acusações da Servibrasil a respeito de obrigações tributárias que não foram supostamente cumpridas pela empresa, reveladas mais cedo, inclusive, pelo Radar Econômico. A nota, que também circula pelos grupos internos da empresa, né, pelo WhatsApp, diz o seguinte, abre aspas, calculamos todos os nossos créditos tributários estritamente com base na lei. Nossas demonstrações financeiras cumprem com todas as regras regulatórias e contábeis, as quais incluem a transparência do contencioso tributário. A Ambev está entre as 5 maiores pagadores de impostos, a Ambev está entre os 5 maiores pagadores de impostos. Fecha aspas, é o que diz a nota da Ambev, lembrando então que a empresa está nesse ranking de 5 maiores pagadoras de impostos do Brasil. A publicação foi divulgada hoje, mais cedo, né? Mostra que a empresa que está sob o guarda-chuva do trio de bilionários Jorge Paulo Lemann e também o Marcel Teles, além do Carlos Alberto Sicupira, que são sócios da 3G Capital, essa empresa teria uma dívida com impostos federais, estaduais e municipais. Aí um estudo que foi contratado pela Servibrasil aponta um rombo estimado em 30 bilhões de reais em manobras tributárias feitas por empresas de bebidas. Bom, aqui eu deixei até o papel aqui de Ambev para poder acompanhar nessa movimentação, 3,73% de queda, o papel está aqui a R$ 3,15. Durante a manhã, assim que saiu nessa publicação, e a gente trouxe aqui para vocês, a gente viu o papel de Ambev aprofundar perdas até praticamente 5% ali de queda, depois aliviou um pouco a pressão, está em 3,70 agora. Ainda sobre a Ambev, nessa tarde o BTG Pactual enviou um relatório aos clientes, dando sua opinião sobre o potencial rombo de 30 bilhões de reais estimados pela Servibrasil. Para os analistas do banco, os burburinhos estão bem exagerados. Eles também acreditam que o valor mencionado pela Servibrasil é por empresas de bebidas e possivelmente a porção da companhia é muito menor. Ainda assim, o BTG mantém uma recomendação neutra para ações da Ambev. Ações, como eu mostrei para vocês aqui, seguem em queda. A Ambev cai no 3,73%, tá? Aqui a gente tem a 13,75 o papel agora, a máxima foi 13,73. Abrimos a 13,64. Na mínima foi a R$ 12,85 o papel de Ambev por aqui. Bom, mudando de assunto, gente, os papéis da São Martinho se destacam entre as poucas altas do Ibovespa nessa segunda etapa do pregão. Movimento aí influenciado, inclusive, pela substituição das ações da Eletrobras pelas companhias, inclusive da carteira recomendada de fevereiro do BTG. O banco considera que as operações estão melhorando e os preços do açúcar estão em um nível sólido. E aí, deixa eu só atualizar para vocês aqui como que a gente vem. Deixa eu até trazer aqui, olha só, São Martinho, deixa eu ampliar aqui o nosso monitor de mercado. São Martinho está subindo agora 3,4%, papel a R$ 25,86. É BRF que está liderando altas, Mafrig em seguida, como eu mostrei para vocês. Mas São Martinho chegou a estar na liderança das altas no período da manhã, tá, gente? Até chegou durante alguns momentos a ser o papel liderando altas, mas ainda permanece nesse destaque aí das altas do Ibov. Bom, e está prevista para essa tarde, no Rio de Janeiro, né? Está acontecendo, na verdade, uma diligência de busca e apreensão dos e-mails trocados por funcionários da Americanas nos últimos 10 anos, em cumprimento a uma decisão da semana passada do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. O juiz atendeu a um requerimento de produção antecipada de prova apresentado pelo Santander contra Americanas. A busca ocorrerá em e-mails institucionais dos diretores, membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria da Americanas S.A., atuais e também os que ocuparam o cargo nos últimos 10 anos, incluindo as sociedades incorporadas pela companhia, e também de funcionários das áreas de contabilidade e finanças, atuais ou que ocuparam o cargo nos últimos 10 anos. Outros bancos também já pediram busca e apreensão semelhantes.
E ainda sobre Americanas, Americanas S.A. encerrou já o serviço de vendas pelo telefone, uma medida que faz parte da reestruturação da companhia para reequilibrar as suas finanças. A companhia passa por uma crise financeira que levou ao pedido de recuperação judicial com uma dívida reportada de 41 bilhões de reais. Quem tenta agora ligar para Americanas para fazer alguma compra, ouve uma mensagem que informa sobre o fim do serviço e direciona o consumidor para o site ou aplicativo da empresa. Ontem, a companhia encerrou contratos com 50 prestadores de serviços de tecnologia em São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre. Embora a Americanas empregue os 45 mil funcionários, o número chega a quase 100 mil pessoas quando se leva em conta os trabalhadores indiretos. Mudando de assunto, gente, o presidente da Eletrobras afirmou que a empresa vai participar dos próximos leilões de transmissão. Veja agora esse e outros destaques do mundo corporativo. Acompanhe. Wilson Ferreira Júnior afirmou hoje que a Eletrobras pretende disputar lote de novos empreendimentos de transmissão de energia nos próximos leilões que estão sendo planejados pelo governo para este ano. Segundo o presidente da companhia, a ampliação do portfólio da empresa recém-privatizada é uma das metas nesse momento. A empresa participou de certames em 2022 e conquistou um lote, mas não apresentou lances vendedores em disputa no último leilão de dezembro. O Ministério de Minas e Energia confirmou a realização de 3 leilões de transmissão ao longo desse ano, em junho, outubro e dezembro, além do procedimento competitivo por margem. As estimativas das autoridades do setor elétrico apontam a necessidade de investimento da ordem de 50 bilhões de reais em um conjunto de obra com um total de 16 mil quilômetros de linhas. E o Bradesco BBI reitera a recomendação de compra para a Vale e o preço-alvo das ADRs da companhia é de $23. Para o banco, os números de produção e remessa de minério de ferro da companhia no quarto trimestre vieram em linha com a expectativa do banco, enquanto os prêmios ficaram um pouco acima da previsão. Já o Citi retomou a cobertura de Usiminas com recomendação neutra e preço-alvo a R$ 9,00. O banco também elevou o preço-alvo de Gerdau de R$ 33 para R$ 38, reiterando a recomendação de compra. O valor para a CSN foi de R$ 14,50 para R$ 18,50 e CSN Mineração subiu de R$ 3,50 para R$ 5,25. O banco espera que o ano de 2023 seja bom para o setor de aço, mas no quarto trimestre de 2022, as siderúrgicas devem apresentar resultados fracos em razão do impacto sazonal de volumes e preços. E antes da gente continuar aqui com o nosso giro de notícias, eu queria ir ao vivo a Brasília para mostrar aqui para vocês que já está acontecendo nesse momento a eleição para presidente do Senado. A gente tem a sessão aí agora já, né, em andamento, o mandato de presidente do Senado, que também, né, responde pela presidência do Congresso Nacional, lembrando, é de 2 anos. Agora essa é a reunião preparatória, né, do Senado Federal, lembrando que mais cedo, né, logo no início da tarde aqui, mais ou menos, quase 3 horas da tarde, na verdade, né, não tão início, lá pelo meio da tarde, houve já a posse dos senadores eleitos em outubro de 2022 e também a eleição do presidente da Casa dos demais cargos da mesa diretora, dividido, claro, em 2 reuniões. A primeira aconteceu, como falei ainda há pouco, mais cedo, 3 horas da tarde, né, onde os senadores foram empossados, prestam o compromisso regimental, que é de costume, sem discurso dos presentes. Aí agora sim, né, vem então, depois da posse, a segunda reunião preparatória, que é destinada à eleição do presidente do Senado, que é o que está acontecendo agora, e a gente acompanha aí as imagens ao vivo. O senador Eduardo Girão, inclusive, do Podemos, do Ceará, é quem está falando nesse momento. Lembrando que o mandato do presidente, que também responde à presidência da Casa do Congresso Nacional, é de 2 anos. Vence essa eleição quem receber a maioria absoluta dos votos, corresponde então a 41 senadores, 41 votos, né? 41 senadores. Agora há pouco, a gente tinha também, né, já entre as falas, a gente acompanhando já tudo que está acontecendo por lá, o ministro Renan Filho, ele disse que 9 dos 10 senadores do MDB devem votar em Pacheco para a presidência do Senado. A senadora Ivete Silveira também, né, deve mesmo votar a favor de Rogério Marinho.
que é do PL do Rio Grande do Norte. Então, a gente tem o ministro Renan Filho, né, dizendo que 9 dos 10 senadores do MDB devem votar em Pacheco para a presidência do Senado, e a senadora Ivete da Silveira disse deve mesmo sim votar a favor de Rogério Marinho. Agora, quem está falando, quem está aí no parlatório é o Girão. A gente volta em seguida para poder ir mostrando para vocês assim que a gente tiver a sequência de votação realmente. Agora terão ali discursos ainda, né? Quando tiver mais alguma novidade, a gente volta a Brasília ao vivo para atualizar vocês. Seguindo por aqui, gente, o Banco Central informou que o fluxo cambial total na semana passada ficou positivo em 5,1 bilhões de dólares. O resultado de entrada, né, de 3,6 bilhões de dólares, né, pela conta financeira e entrada de 1 bilhão de dólares e 1,5 bilhão de dólares pela conta comercial. No acumulado de janeiro até o dia 27, o fluxo total está positivo em mais de 4 bilhões de dólares, com entrada de 2,7 bi na conta financeira e entrada de 1,4 bilhão de dólares na conta comercial. O Banco Central informou ainda que teve ganho de 20 bilhões de reais com o swap cambial em janeiro até o dia 27. A posição cambial líquida está em 226,7 bilhões de dólares. Bom, deixa eu atualizar vocês aqui de como que a gente vem com as bolsas, inclusive, lá nos Estados Unidos e também aqui no Brasil, depois dessa decisão do Fed sendo divulgada. A gente tem, nesse momento aqui, os mercados americanos tentando, né, virar para o sinal positivo. A gente tinha Nasdaq já no positivo, expandiu um pouquinho mais aqui, 0,10 de alta para Nasdaq agora. Agora, Dow Jones está caindo ainda 0,94, S&P 500 caindo 0,32 nesse momento. Nasdaq está conseguindo se manter no patamar positivo por enquanto, tá? A Nasdaq, inclusive, já chegou a subir 0,18, mas Dow Jones e S&P 500 ainda continuam em queda, apesar de terem reduzido um pouquinho essas perdas. Aqui no Brasil, o índice Bovespa segue com quase 2% de queda, 1,94%, 111.225 pontos, ou seja, a gente está aqui, né, renovando mínimas, inclusive esse índice Bovespa, lembrando que mais tarde, logo mais às 18h30, tem decisão do Comitê de Política Monetária aqui no Brasil. Né, existe um consenso também aqui no Brasil para a decisão do Comitê de Política Monetária em fazer uma manutenção pela taxa básica de juros. A gente, claro, vai atualizando vocês ao longo do dia. Antes eu vou para um rápido intervalinho comercial, daqui a pouco estou de volta. Vou falar com vocês aqui do chat, que eu nem dei oi, é tanta notícia, tanta coisa que foi acontecendo já aqui na abertura. Daqui a pouquinho a gente volta, eu dou um oi aqui para vocês no chat. Até já. PMC News. Informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Aqui você pode negociar índices como DAX, Nasdaq e S&P 500 e commodities como soja, cobre, petróleo e café. Além de ações e ADRs das maiores empresas do mundo, como a BMW, Google, Apple, Netflix e Disney.
Estamos de volta. Deixa eu primeiro dar um oi aqui pro pessoal que está aqui no nosso chat. Eu nem tinha falado com vocês aqui diretamente ainda. Regis Andrade, que está desde mais cedo aqui dizendo que já deixou o like. Muito bem, batei a meta. É isso mesmo, Regis. Muito obrigada aí pela lembrança, tá? Muito bem. Daniel Bruno Seron, boa tarde para você. Daniel Gilson Moraes dizendo, Zanin, advogado do Lula. Não. Esse é outro Zanin aqui. É o Zanin lá da Avenue, tá? Ele é uma pessoa incrível, vai estar aqui para poder falar um pouco mais para a gente, especialista inclusive no cenário internacional. Aproveita a oportunidade, tá? Para poder, aliás, tirar todas as dúvidas. Esse é o momento para poder a gente conseguir bater esse papo. É Guilherme Zanin, no caso desse aqui, tá, gente? Para vocês que estão aqui no chat, o Márcio Fernandes, Rodrigo Silva tá dizendo que meu cabelo tá bonito hoje. Eu tô de olho aqui, hein, Rodrigo? Que bom. Hoje é só café e coxinha. Daniel, pelo amor de Deus, hein, Daniel? Ontem você já estava me passando essa inveja nessa coxinha. Você viu que eu postei lá, né? Toda a prova de resistência que eu passo todo dia de manhã. Se vídeo tivesse cheiro, vocês iam entender o tanto que eu sou resistente. Que eu enfrento uma prova do líder todo dia de manhã. Chocotino, boa tarde, Chocotino, gente, vocês são demais. Boa tarde para você. Márcio Guedes também tá por aqui. O Gilson Moraes, já falei com você. Vida de Nina, que também tem estado aqui com a gente todos os dias. MPK, eu sei que tá por aqui. Silva, Projeto Alma Mães também tá por aqui. Uma ótima tarde, gente, para todos vocês. Peter Santana, eu sei que você tá aqui sempre. Muito obrigada pela sua audiência. Bom, a gente vai conversando, eu vi até uma provocação que vocês deixaram aqui em relação a Americanas, né, de ser realmente que ela pode até ser realmente a maior pagadora, né, de impostos, mas será que está pagando o imposto certo? A gente vai, daqui a pouquinho a gente discute isso um pouco mais por aqui, mas agora a gente vai conversar com o Guilherme Zanin, né, esse Guilherme Zanin, estrategista da Avenue, não é o advogado do Lula. Estavam perguntando aqui do chat se você era o advogado do Lula, viu, Zanin? Boa tarde para você. Não. A família Zanin tem bastante familiares por todo o Brasil, é do Rio Grande do Sul, mas tem Santa Catarina, São Paulo, e não tenho nenhuma relação de parentesco não, gente. Já fiz esse esclarecimento aqui também, muito bem. Zanin, vamos lá. Uma das coisas que me chama... 0,25, né? Bom, era o consenso realmente do mercado. Algumas coisas mudaram em relação aos outros comunicados. Eu quero que você me ajude a esclarecer um pouco mais, né, tudo isso para o pessoal que está nos assistindo. Uma das que me chamou a atenção foi a retirada, né, do comunicado da referência ao impacto da Covid-19 na cadeia de suprimentos, porque a gente vinha acompanhando isso, né, até o último comunicado, agora não se fala mais então na Covid-19 no comunicado, mas também não se descarta novas altas de juros americanos. Esse detalhe de manter esse ajuste por mais tempo, né, por mais tempo do que essa primeira reunião, já era esperado, na sua opinião? Sim, Débora, primeira coisa, né, eu peço desculpas aqui pela imagem não tá boa, não é minha câmera, a internet que tá com alguma intermitência, daqui a pouco deve melhorar, mas por enquanto vamos pelo menos pelo áudio, e acredito que pelo menos esse está dando retorno ok, né? Mas assim, acho que o grande destaque para os investidores é que o Banco Central ele tende a ter uma postura mais conservadora, é normal que ele vai fazer e... O áudio estava bem até agora, Zanin. Vamos tentar ver se a gente consegue reconectar o Zanin, ver se a gente consegue, né, atualizar aqui a rede para poder, né, trazer mais informações, que é crucial agora, nesse momento, a gente conversar com alguém que é especialista para entender um pouco mais esse comunicado, entender os pormenores. Zanin, você está de volta e o pessoal está me dizendo que você voltou? Agora sim, agora ficou ótima a conexão. Melhorou. Eu acho que conseguimos acertar. Desculpa aí, acho que aconteceu algum problema, alguma interferência. Então, eu acho que eu estava comentando, né, com relação a principalmente a questão do Banco Central americano manter os juros elevados. É normal que a autoridade monetária seja mais conservadora, né? O mercado tenta antecipar um discurso mais moderado, até agressivo, de poderia ter uma redução de juros, mas é normal um presidente de um banco central não fazer, pelo menos, muito alarde, e pelo contrário, né? A grande palavra foi ongoing, ou seja, em continuação. Muitos já esperavam que o Banco Central pudesse parar de reduzir os juros na próxima reunião, mas esse ongoing quer dizer que vai vir mais juros, sim, daqui a 45 dias. Tem que lembrar que daqui a 45 dias a gente já vai ter pelo menos mais 2 dados de inflação saindo.
o que provavelmente deve ver uma desaceleração ainda maior na inflação dos Estados Unidos. Se ela já começar a bater com o objetivo, pelo menos a gente já começa a pensar de uma forma mais tranquila que os juros podem se manter nessa região de 4% por um tempo. Mas a grande questão é quando é que o Banco Central americano vai começar a reduzir os juros. Hoje em dia não se está mais preocupado com a inflação nos Estados Unidos, ela já demonstra claros sinais de desaceleração. A dúvida é quando é que o Banco Central vai reduzir os juros. E os investidores estão apostando que isso vai acontecer final de 2023 e início de 2024. Se isso acontecer, o mercado tenta antecipar e fazer com que as ações já subam. Mas o que o Banco Central meio que jogou um banho de água fria foi dizer, não, a gente vai continuar mantendo a nossa briga contra a inflação, que é o principal objetivo dele no momento. Então é aquela velha batalha de expectativas, um tentando moderar e o outro tentando achar o ponto de inflexão e a grande oportunidade para poder ganhar dinheiro também no mercado de ações. Uhum. Essa questão também da China, você acredita que influencia de alguma forma dessa decisão do Fed, Zanin? A gente, claro, sabe que isso acaba tendo um impacto de efeito, né, meio que um efeito bola de neve ali. Se a China volta a aquecer um pouco mais a economia, você acha que isso também pode ser um ponto-chave nessa decisão? Com certeza, a gente tem que lembrar que a China é o grande motor de crescimento global, né? Os Estados Unidos vão crescer sim, mas a China tem um potencial de crescimento, né? Uma população em ascensão que deve ser provavelmente o grande vetor dos próximos anos junto com a Índia. E se a maior população do mundo hoje, a segunda maior população, que é a Índia, consumirem, a gente vai sentir sim esses efeitos em maior demanda e maior compra de produtos. Então, a inflação pode se manter mais alta e, consequentemente, os juros mais altos. Eu acho que o Banco Central americano está olhando sim de perto. Hoje em dia é difícil de ignorar, a gente tem as duas principais economias do mundo, e quando acontece em algum evento em um país, consequentemente, o outro acaba sendo impactado. Uhum. Bom, dá para poder a gente falar um pouquinho sobre essa questão também do emprego? Porque, assim, por um lado, notícia boa, temos empregos ali nos Estados Unidos, né, desemprego ali caindo. Por outro lado, a qualidade desse emprego, o nível dos salários mudou, né, não é mais o mesmo de antes. Aí o positivo, por um lado, que isso pode ajudar na decisão do Fed. Por outro, como avaliar essa economia americana dessa forma? Zanin, a gente até tem geração de emprego, mas os salários não são mais como antes. Perfeito. Eu acho que a grande dúvida e que muita gente fala é a necessidade de migração de pessoas até para a América. Não à toa que a gente tem visto o número de vistos saírem, porque muita gente está buscando querer ter o seu emprego nos Estados Unidos. E existem vagas. Claramente o mercado tem oportunidade. Só que, como bem pontuou, assim, o que as pessoas querem são vagas que paguem mais e que isso acaba tendo um impacto na inflação. As vagas de menores salários de trabalhadores, que a gente chama de chão, né, que seria de primeira magnitude, claramente já foram todas preenchidas e está faltando gente. Já aquelas na tecnologia, a gente já começa a ver uma série de demissões, mas as empresas, as pessoas já estão se realocando relativamente rápido e esse salário maior continua sendo reajustando. Esse é o grande problema da inflação, né? Nos Estados Unidos é difícil a gente controlar a inflação se o desemprego não aumentar. Só que se o desemprego aumenta é ruim para a economia, ninguém quer ficar desempregado. Então a gente tem aí uma batalha cruzada. E o que deve acontecer? Provavelmente o desemprego deve aumentar um pouco mais nos Estados Unidos. A projeção do próprio Fed é que ele chegue lá para 4,7, beirando até 5,3. Ainda é pleno emprego, próximo de 5% é pleno emprego, mas assim, isso ainda é uma pressão muito grande na inflação. A gente viu o próprio PIB na semana anterior com os gastos vindo muito fortes, ou seja, é difícil a gente ter uma recessão com consumo ainda tão elevado, e se as pessoas têm emprego, elas vão continuar consumindo. E se elas vão continuar consumindo, a inflação vai continuar elevada.
Então, assim, a gente não pode esperar que tenha recessão e deflação. Provavelmente a gente deve ter ainda uma inflação menor, mas contínua nos Estados Unidos e no mundo, né? E essa decisão do Fed pode desencadear uma retração saudável no Bitcoin? Não esquecendo, claro, do rally do Bitcoin, que disparou, né, 40% nesse último ano, né? Pode ser interrompido esse rally, na tua opinião, a partir de agora? Assim, historicamente deveriam não ter correlação, né? Ou pelo contrário, né? Se fala de uma correlação negativa entre mudanças do governo comparada com a criptomoeda. Mas recentemente a gente tem visto uma correlação muito grande entre o Bitcoin e o S&P 500, né? O próprio Nasdaq, o QQQ, é uma excelente proxy. Quando as empresas de tecnologia sobem, o Bitcoin sobe, quando as empresas de tecnologia caem, o Bitcoin cai. Apesar de oficialmente não terem correlação, ou não deveriam ter, seria uma correlação espúria. De qualquer forma, ativos de forma generalizada subiram em janeiro. E aí a gente não está falando só de Bitcoin e bolsa, mas a gente está falando também de renda fixa e também de mercados emergentes, principalmente China e Índia, que cresceram forte nesses últimos meses. Ou seja, ativos de risco ganharam um impulso com essa possibilidade de desaceleração da alta dos juros nos Estados Unidos. Então eu acho que assim, esse banho de água fria é para todos, né? Próprios mercados emergentes vão sofrer, porque os juros nos Estados Unidos elevados vão continuar deixando o dinheiro em renda fixa nos Estados Unidos. Bitcoin também vai sofrer, porque as pessoas vão preferir ganhar 5%, 6% no Tesouro Americano, que é considerado o título mais seguro do mundo, ao invés de tomar risco. E também, obviamente, Bolsa de Valores acaba perdendo seu ímpeto. Então, assim, eu acho que é uma notícia ruim a curto prazo, mas que não necessariamente vai refletir os fundamentos de longo prazo. Os fundamentos de longo prazo das criptomoedas são totalmente diferentes da economia real, tem a sua própria particularidade, sua própria oportunidade de crescimento, principalmente no setor de tecnologia e de pagamentos, que deve se tornar muito mais eficiente. Então, assim, eu acho que no curto prazo pode impactar sim, mas no longo prazo eu vejo que são ativos diferentes e que não deveriam ter a mesma correlação. Tá, deixa eu só atualizar, inclusive a Bolsa Americana, viu, Zanin, porque a gente até tinha Nasdaq subindo, mas agora também virou para queda. Nasdaq agora cai 0,25%, Dow Jones acelerou quedas também 1,20%, S&P 500 agora cai 0,43%, ou seja, parece que o mercado não gostou dessa não sinalização de pausa, né, nesse aumento dos juros por lá, né, ou seja, a continuidade desse aperto monetário por lá, buscando a inflação, na meta da inflação. O Jerome Powell está falando nesse momento, quero trazer só algumas aspas aqui do Powell. Ele disse que entende os danos que a inflação alta causa e está determinado a reduzir, né, essa inflação. Efeitos do aperto monetário ainda serão sentidos completamente, segundo Jerome Powell. Ele que também falou que restaurar a estabilidade dos preços deve demandar a política restritiva por algum tempo. Sem estabilidade de preços, a economia não funcionará para todo mundo. Powell disse que a inflação segue bem acima da meta, de 2%. Né, os dados da inflação dos últimos 3 meses mostram uma queda encorajadora, segundo Jerome Powell, que diz que o mercado de trabalho desacelerou, mas ainda segue desequilibrado. Ele diz que é preciso ver evidências substanciais para ficar confiante na queda da inflação. Mudar aperto para ritmo mais lento ajuda a avaliar os dados. Ele diz que tem tomado medidas enérgicas para conter a demanda. Reduzir a inflação demandará crescimento econômico abaixo da tendência. Se para poder pensar, né, e para analisar, o Zanin, não muda muito do discurso do Jerome Powell dos últimos tempos, né? O grande destaque normalmente a gente fala, né, o highlight, essas palavras que são tradicionais e um discurso que tende a se manter sempre muito conservador, comedido. A gente nunca vê um banco central sendo radical na sua linguagem e dizendo que vai fazer uma mudança drástica na economia, principalmente no Banco Central americano, que é o principal banco central do mundo. Dito isso, quando que a gente começa a ter algumas informações assim que eles estão mudando as expectativas? É sempre quando a gente tem os discursos dos membros do FED.
que sempre a gente tem que lembrar que a alta dos juros dos Estados Unidos não é uma única pessoa que decide, não é o Jerome Powell, assim, mas é um colegiado. E a partir do momento que a gente vê os dados, os dot plots, né, que são os dados da votação, e começa a ver uma mudança de opinião dos membros do Fed para redução de juros ou para pelo menos estagnação, e isso a gente vai acompanhando ao longo dos dias conforme eles vão comentando o mercado, isso tende a fazer com que os investidores fiquem mais felizes e vejam uma redução de juros mais rápida. Mas assim, a gente nunca vai ver de um comunicado da autoridade monetária no FONC, no principal dia, sendo drástico e querendo fazer. Então, às vezes a gente até brinca, né? O mercado fica muito otimista, esperando que uma pessoa que é conservadora mude de opinião. É muito difícil disso acontecer, né? Bom, a gente já vê também aqui de imediato, só para a gente não deixar de falar no câmbio, né? Claro que a Bolsa aqui também acelerou um pouco de queda, e no câmbio, né, a gente está aqui nesse momento caindo 0,19 a R$ 5,09. Acha que pode mudar alguma coisa essa decisão do Fed, esse comunicado agora pode refletir de alguma maneira em uma desvalorização do dólar frente ao real? Considerando também a gente tem uma entrada de fluxo estrangeiro bem significativo nos últimos tempos, né, Zanin? Perfeito, com certeza. O que a gente tem visto é que o Brasil é exportador de commodities e juros. A gente tem o juro real considerado um dos maiores do mundo. Quando o investidor americano olha para um juros nominal de 12% e um risco país ali em 250, 300 pontos, ou seja, ele compra um seguro, ele compra uma proteção perdendo 2%, 3%, quando ele vê o retorno acaba sendo 10%, 9% na média. Ele tem um grande retorno com um risco moderado, um risco de país emergente, um risco de investment grade, de high yield, mas assim, ele ainda tem um retorno bem grande. Comparado com China, com Rússia, com Índia, com diversas regiões, hoje o Brasil oferece uma das melhores relações risco-retorno. E não à toa que o dinheiro tem vindo para o Brasil. A gente tem esse fator que é independente do governo, tá? Não quero dizer que é governo de A ou B, mas o Brasil está com juros tão elevados que aquela história, né? Dependendo do valor, vale até a pena emprestar para a sogra, né? A questão principal é quando que você vai fazer isso, quando que você vai emprestar. Você vai emprestar no momento econômico agora, onde está todo mundo querendo investir em emergentes, ou você vai querer emprestar num momento de recessão? No momento atual, está todo mundo tomando risco, está todo mundo indo para a China, todo mundo indo para Bitcoin, todo mundo indo para a Bolsa, e dado o momento de juros elevado no Brasil, vale a pena também tomar um risco aqui. Não à toa que o nosso dólar ele não sobe. Os fundamentos internos brasileiros não tiveram muitas mudanças positivas, pelo contrário, a gente vê uma inflação disseminada no Brasil, vê um PIB desacelerando, economicamente o país não está tão bem assim para justificar esse dólar caindo. A única coisa que justifica com maior propriedade é principalmente esses juros elevados. Perfeito, uma ótima análise mesmo sobre tudo. Obrigada por me ajudar a fazer uma tradução, né, desse Fed, dessa decisão do Fed, do comunicado, Zanin, é sempre muito importante. Em dias de comunicados a gente tem sempre estar aqui junto, né, trazendo aí esses detalhes para o pessoal. Muito obrigada mesmo pela tua participação aqui com a gente, é sempre muito importante para nós. Até uma próxima, um forte abraço para você e todo o time da Avenue. Obrigado, Débora, forte abraço aí para todo mundo. Na próxima eu prometo com uma internet melhor aqui. Se Deus quiser, vamos lá. Mas deu tudo certo, graças a Deus é tudo certo. Muito obrigada, até mais, Zanin, tchau, tchau. Gente, só para poder atualizar vocês, olha só, no dólar futuro a queda agora é de 0,45, moeda americana voltando para os R$ 5,07. Desaceleramos um pouco a perda aqui no Ibovespa, 1,57%, 111.651 pontos, é o que a gente tem agora nesse momento aqui no Brasil. Vamos voltar agora lá para Brasília. A gente tem agora o senador Rodrigo Pacheco falando, ele que é candidato à presidência, reeleição na presidência do Senado. A decisão pode ser, né, pode chegar num primeiro momento, no primeiro turno, essa eleição da presidência do Senado pode ser definida. Isso porque, inclusive, o senador Eduardo Girão do Podemos Ceará, que falava agora há pouco, a gente mostrou aqui para vocês, retirou a candidatura à presidência do Senado. Vamos ouvir então o Rodrigo Pacheco.
declaração empossando, os meus cumprimentos especiais a Vossas Excelências, o meu registro de agradecimento àqueles senadores que nos deixam nesta última legislatura, que têm um absoluto sentimento de dever cumprido. Eu ocupo esta tribuna nesta segunda reunião preparatória, movido por um enorme sentimento de gratidão, de humildade, de responsabilidade, para de início fazer o pedido a cada um dos senhores e a cada uma das senhoras do voto para a presidência do Senado Federal, nesta recondução pretendida por indicação do meu partido, o PSD, a quem penhoradamente agradeço na pessoa do líder Otto Alencar. Há 2 anos, neste mesmo dia 1º de fevereiro, eu assumia certamente a maior responsabilidade da minha vida. Merecer a confiança do Senado Federal no meu primeiro mandato de senador, segundo mandato político, para presidir o Senado Federal e o Congresso Nacional. Os tempos não eram fáceis, vivíamos uma crise institucional, vivíamos uma crise da pandemia, mas com um sentimento de profunda responsabilidade. Compreendi que os 2 anos passariam e a cada dia desses 2 anos eu tinha que me desincumbir para poder cumprir os compromissos que fiz desta tribuna e do juramento que fiz ao assumir o mandato de senador. De defender a República Brasileira e seus fundamentos, de defender o Estado de Direito, de defender a democracia, de defender a federação, que é o papel desta casa, de defender o povo brasileiro. Sem me esquecer jamais da obrigação que tive e invoco o testemunho de cada um dos senhores e das senhoras que conviveram comigo nesses últimos 2 anos. Uma imensa preocupação de dar a devida atenção a todos que aqui estão exercendo seus mandatos nas representações de seus estados. Jamais me faltou atenção, jamais me faltou dedicação, jamais me faltou pontualidade, assiduidade, para que esta casa pudesse andar em momentos de crise. Logo de início, por ter disputado com uma senadora da República, a senadora Simone Tebet, me senti numa obrigação de fortalecer a bancada feminina. E criamos a liderança da bancada feminina no Senado Federal, que fez o maior movimento, extraordinário movimento de defesa dos direitos das mulheres contra a violência política, a violência institucional, a violência doméstica, violência de todo gênero, discriminação de todo gênero, através dessa bancada feminina. A quantidade de projetos aprovados em defesa das mulheres foi histórico no Senado Federal. Também ouvi do senador Paulo Paim, no alto... Bom, tá aí então o senador, né, Rodrigo Pacheco, ele está falando, ele que é candidato à reeleição à presidência do Senado. Agora a expectativa é que, inclusive, se decida no primeiro turno já de votação, já que a gente também teve a candidatura do Girão sendo retirada. Ele que está ali relembrando o que fez durante, né, seu período como presidente já do Senado, ele que tenta aí a reeleição. A gente sabe que existem muitas negociações dos bastidores rolando, movimentando Brasília já há um certo tempo. Daqui a pouquinho a gente atualiza mais você sobre essa votação que começa, que é a segunda sessão, né, que está acontecendo agora lá em Brasília. Mas agora eu vou para um rápido intervalinho comercial. Na volta a gente atualiza vocês o mercado. Vou ver se para que está aliviando perdas por aqui. Daqui a pouco a gente também tem, né, a decisão do Copom. Então não sai daí que a gente volta já. A gente vai continuar falando de mercado aqui com vocês. Até já. PMC News. Informação que gera valor.
Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. Se você quer investir em commodities, mas não sabe como, nós temos um recado. Estão abertas as pré-inscrições para o Commodities, uma imersão para investidores. Nos dias 4, 5 e 7 de fevereiro, em um treinamento presencial e online, com vagas limitadas, aprenda comigo, Ale Delara, e com o Vicente Zotti, como operar contratos futuros, derivativos e exposição internacional nos maiores mercados do mundo. Um intensivo para investidores iniciantes ou profissionais, analistas, gestores de produtos financeiros e profissionais que atuam em commodities. Diversifique a carteira, crie estratégias, entenda tudo sobre negociações, contratos futuros, cotações e vencimentos. Quer saber mais? É só clicar no link ou escanear o QR Code que está aparecendo na sua tela. Estamos de volta, a gente vai seguir por aqui falando um pouco mais sobre mercado. Daqui a pouquinho vou bater um papo aqui com o Gabriel Meire, ele que é sócio-economista da Valor Investimentos. Mas antes, só para vocês ficarem de olho, 1,35% de queda para o índice Bovespa, que está nos 111.894 pontos. No dólar futuro, a gente tem agora aqui nesse momento uma queda também. Dólar futuro que, aliás, vem renovando mínimas 0,42% a R$ 5,07. É o que a gente tem aqui nesse momento. Bom, vou conversar agora com o Gabriel Meire, sócio-economista da Valor Investimentos. Gabriel, seja bem-vindo aqui à nossa programação. Obrigada por estar aqui para poder falar um pouco sobre essa super quarta. Boa tarde, eu que agradeço pelo convite. Beleza, vamos lá, Gabriel, então, olha só. Tivemos agora a decisão do FED e daqui a pouquinho a gente vai ter a decisão do Copom, do Comitê de Política Monetária. A grande expectativa, o grande consenso do mercado é realmente por uma manutenção da taxa básica de juros aqui no Brasil. Você acredita que a gente pode ter alguma surpresa? Os investidores esperam já, por tons aí do comunicado dos bancos centrais, de uma maneira até mais moderada. Você acha que pode ter alguma surpresa nesse sentido ou não? Pouco provável. Quando a gente olha hoje a alta de juros, realizada pelo FONC lá nos Estados Unidos de 25 pontos, já era esperada pelo mercado, tanto que quando a gente olha a reação foi muito baixa. Agora a Selic, idem, a gente imagina ali uma manutenção na taxa de juros em torno de 13,75, essa continuação. Tudo vai depender muito de como vai ser a resposta do FED para as próximas reuniões. Algumas pessoas que a gente tem conversado, inclusive a nossa própria casa, nós acreditamos aí numa pequena recessão iniciando no segundo trimestre de 2023. Inflação lá fora tem demorado a ceder. Aqui no Brasil a gente está com uma inflação um pouco mais controlada por enquanto. Tudo vai depender de como vão ser aí após principalmente a eleição das presidências do Congresso e do Senado, a gente entender se o governo vai ter força suficiente para passar as reformas que ele quer e qual vai ser o custo dessas reformas para o fiscal do país. Então, por enquanto, a gente acredita numa manutenção da taxa e o cenário fica muito ambíguo daqui para frente por conta de todas essas questões. Agora a gente sabe que alguns setores acabam sendo bem mais impactados, o Gabriel. Na verdade, a gente até viu hoje o setor de varejo todo ali performando em queda, na expectativa por essa decisão do Banco Central. E é importante lembrar que com essa mudança de governo mudou também esse cenário de Selic para algumas casas. Eu acho que a maioria das casas do mercado acabaram fazendo algumas mudanças das suas expectativas, inclusive sobre uma desaceleração dessa taxa básica, deixando até uma redução dessa taxa básica lá para o segundo semestre. E eu queria entender se no teu ponto de vista, você acompanha também, vocês aí também no Valor acompanham essa maioria ali do mercado.
Com certeza. A gente fala aí meio que, não um consenso no mercado, mas a maior parte já acredita numa Selic em torno de 12,5, 12,75 ali na finalização de 2023. O próprio Boletim Focus já entrega isso. A gente vai falar de uma inflação em torno de 5,5, então não tem muito espaço do jeito que o país está para a gente abaixar muito mais uma taxa de juros. Nós fizemos o dever de casa lá atrás na pandemia de subir juros muito antes do que o resto do mundo, então estamos colhendo os frutos agora de uma inflação um pouco mais baixa, mas a gente não tem espaço, repito, para conseguir abaixar muito mais essa taxa, principalmente porque a gente depende de decisões externas, de altas de juros externas. Já ocorreu nos Estados Unidos, amanhã nós teremos aí do Banco da Inglaterra e posteriormente teremos, né, ainda mais altas de juros pelos próximos meses ali no resto do mundo, que impacta diretamente aqui no Brasil. Então não há espaço, a gente estima uma Selic ao final do ano em torno de 12,75, dependendo de novo de como vão ser, né, as próximas altas realizadas pelo FONC nos próximos meses. Já vimos muitos casos aqui de pessoas, né, de analistas, inclusive conversando com investidores institucionais, que acham que a taxa de juros nos Estados Unidos vai ser muito mais alta do que a gente está esperando. O mercado fala ali de 4,5, nesse range que está agora 4,5, 4,75, a gente já tem pessoas falando que pode chegar a 5,5, então tudo vai depender de qual vai ser o caminho trilhado pelo FONC, pelo Fed lá nos Estados Unidos, principalmente. Agora, com essa retomada da China, né, a gente sabe que existia já uma expectativa muito grande para esse alívio nessa política de Covid-0 por lá. Vem, então, né, esse grande passo dessa pressão que tem sido, que vinha sendo, né, esse regime, né, mais duro da China em lidar com a pandemia por lá. Com esse relaxamento deles, aos poucos eles mostrando ali, aliás, se a gente for fazer a leitura ali de alguns dados, eles já mostrando, né, uma recuperação, já saindo do patamar de retração, isso pode sinalizar também um alívio na pressão que tem sido dado pelos bancos centrais? Com certeza. A gente fala hoje de um país que é basicamente o motor do mundo, né? A gente já estima um crescimento para a China nesse ano em torno de 5,5%, chegando até 6%, dependendo da continuação desse afrouxamento na política de Covid. E a China, ela impulsiona principalmente o mercado de commodities, o que é totalmente benéfico para o Brasil e auxilia bastante. Tanto que a gente bota aí um crescimento de Brasil para esse ano em torno de 1%, se o cenário continuar mais ou menos como a gente está. Então, a China hoje, do jeito que está, lidando com a Covid, né, com esse afrouxamento do jeito que está, eu acho totalmente benéfico, não só para o Brasil, mas para o mundo como um todo. Vale lembrar que a gente ainda exporta muito para eles, então isso facilita demais o nosso comércio exterior e, consequentemente, nossa balança comercial, o que ajuda a impulsionar ainda mais o PIB. Uhum. Em relação ao dólar, você acredita que também a gente possa ver uma valorização? Até falei isso com o Zanin agora há pouco, eu queria um pouquinho da tua opinião também. A gente está vendo uma aceleração, inclusive, da perda aqui de queda do dólar, R$ 5,08. Existia, na verdade, até nessa mudança de governo, uma grande expectativa de uma disparada, dólar a R$ 6, né? Mas vem, então, a China, vem essa entrada do capital estrangeiro por aqui. Você acredita que é consistente essa baixa que a gente está vendo no dólar? Dá para poder sustentar isso ou esses riscos fiscais ainda vão pesar muito na conta dos próximos, pelo menos no curtíssimo prazo? Ótima pergunta. Quando se trata de dólar, né, é sempre uma pegadinha, porque é uma coisa muito complicada de você bater. A gente sempre queria que Mãe de Ná estivesse aqui, né? Com certeza. Mas incorporando aqui, falando um pouco sobre dólar, acho que não. A gente deve finalizar aí em torno de um dólar de 5,25, 5,30 e com uma manutenção dessa ali, principalmente para o ano que vem. De novo, com o cenário atual, a gente pode falar nesse montante, né? O investidor
estrangeiro ainda tem injetado bastante capital, é basicamente quem tem segurado um pouco da bolsa aí, pode ver que a bolsa tem continuado mais ou menos no mesmo patamar de preço, vai para 108, 112, volta, não muito mais do que isso, exatamente porque o gringo tem injetado um capital relevante, tem segurado um pouco disso, e o que auxilia muito disso é que hoje nós temos um juro real que é o maior do mundo, né? Então, quando você olha ali, apesar de ter diversos países também subindo o juro, a gente está falando de 8, 9% de juro real, que é muito alto. Então, atrai também capital, não tem jeito, mas dólar é basicamente nessa faixa de preço, exatamente por investidor gringo, China retomando exportação de commodities, então tudo isso facilita para a gente manter essa moeda nessa paridade 5,20, 5,30 ali no máximo até o final do ano. De novo, a depender de como vão ser os projetos do governo para os próximos meses, né? E aí isso passa muito por quem vai ganhar no Congresso. Não na Câmara, a Câmara já está meio que dado quem vai ganhar, mas no Senado principalmente, vamos entender o que vai passar de reforma ou não, de PEC ou não, e que pode principalmente entrar no custo fiscal. Aí sim a gente pode ver uma alta um pouco maior desse dólar. Uhum. Agora, conversando aqui contigo, Gabriel, quando eu falei em relação a essa questão, né, dos juros, aumento de juros, ou manutenção dos juros, eu lembrei de uma fala aqui nessa acho que foi segunda ou foi ontem, né, que aí saiu uma repercussão, um questionamento até do próprio vice-presidente da República em relação aos juros aqui no Brasil, né, por que juros tão altos? E ele questionando bastante durante um evento que ele esteve presente, essa questão dos juros aqui no Brasil. Até que ponto isso não pode soar como uma pressão para a instituição, que, de novo, que é importante lembrar para quem está também nos assistindo, foi até pauta, inclusive, né, do novo presidente, essa questão da independência do Banco Central. Como que tu avalia isso? Com certeza é uma pressão, né? Quando você fala de um governo mais à esquerda, historicamente é um governo um pouco mais populista. Pelo menos aqui no Brasil a gente pega dessa maneira. Então, a taxa de juros alta ela é ruim para o crescimento econômico também. Você retira dinheiro da economia, por isso que a gente vê o setor como varejo, por exemplo, sofrendo. Você tem menor circulação de dinheiro, você tem menos compras e, consequentemente, um menor impulsionamento da economia. Então, isso é ruim para um governo que espera que haja um crescimento econômico maior. Vale lembrar que você ter crescimento econômico numa época em que o mundo está entrando em recessão é algo que é complicado de acontecer. Então, estamos tentando remar contra a maré, fazendo uma baixa absurda, né, da taxa de juros para ver se há crescimento econômico. Não acho que tem espaço para isso, mas vale lembrar, a gente vive no Brasil, então tudo aqui é possível, digamos assim. A gente não tem espaço para baixar muito mais a taxa de juros, porque, fazendo uma analogia, tentando simplificar, você imagina que Estados Unidos tem um juro de 5% com risco zero, e Brasil tem que pagar um pouco mais para poder receber esse dinheiro. Senão, o investidor estrangeiro, todo mundo vai investir nos Estados Unidos. Então, faz parte, é inerente ao prêmio de risco que a taxa de juros, principalmente de países emergentes, aí não inclui só o Brasil, ela tem que ser mais alta para a gente conseguir capturar dinheiro do investidor estrangeiro, do investimento que está lá fora, do dinheiro que está lá fora. Então, essa pressão, ela existe, ela vai continuar existindo, cabe ao Banco Central não ceder e não fazer essa baixa tão alta, né, diminuir tão drasticamente essa taxa. Ela vai sim ser diminuída, mas tem que ser ponderado conforme a resposta da economia. De nada adianta você ter uma recessão global com taxa de juros lá embaixo, a gente vai remar contra a maré, não vai capturar dinheiro e, consequentemente, vai ter uma maior dificuldade de crescimento depois. Com o cenário de juros mais altos, né, vamos tentar falar um pouco sobre talvez uma proteção e setores que sejam mais resilientes a essa pressão, né, dos juros. Quais são, né, as indicativas aí que vocês dão em relação a isso, né, olhando para esse curto prazo ou até médio prazo, considerando que a gente não deve ter uma queda aí dessa taxa de juros tão cedo, né? Ótima pergunta. O que a gente tem feito nos portfólios dos nossos clientes é principalmente aumentar
o que está pós-fixado. E aí a gente fala de renda fixa efetivamente, mas não acho que seja um momento de ficar fora de renda variável. O pé no acelerador da renda variável, ele vai depender muito do momento. O momento agora é um pouco de retração, mas ainda tem que ter exposição. E a melhor exposição agora são empresas que são grandes, resilientes e geradoras de caixa. Então, basicamente, são as empresas que vão pagar dividendos, que conseguem se manter mais durante um período de perturbação econômica. Então, a gente vai falar ali basicamente de um nicho de 20 empresas dentro da Bolsa, né, da B3 hoje, que são mais resilientes, tem aquela geração de caixa já bem definida e basicamente tem uma distribuição de dividendos também bem definida. Acho que essas são as empresas que vão conseguir se manter e vão conseguir gerar retorno para o portfólio do investidor, mas não tem como negar, a maior participação do investidor tem que ser nesse momento na renda fixa, porque é onde vai vir um maior retorno. Perfeito. Quero muito agradecer, viu, Gabriel, a tua participação aqui conosco. Muito obrigada pelo seu tempo de vir aqui fazer junto comigo aqui esse fechamento do mercado. Espero contar mais vezes com você aqui na nossa programação. Um forte abraço e até a próxima. Eu que agradeço, um abraço a todos. Até mais, tchau, tchau. Antes da gente ir para um rápido intervalo comercial, deixa eu atualizar o mercado aqui para vocês. O Ibovespa segue reduzindo, aliviando aí essa queda. Lembrando que às 18h30 sai decisão do Copom, tivemos aí decisão do Fed. A gente tem também um cenário lá nos Estados Unidos, né, das bolsas americanas virando para o patamar positivo, e isso pode estar ajudando nesse alívio de pressão aqui no índice Ibovespa, que retomou os 112 mil pontos, agora está nos 112.254 pontos nesse momento, com a queda de 1,04%. Ainda pouco, chegou a cair 1,94%. No dólar futuro, a gente vai desacelerando aqui, 5,07 é o que a gente tem na moeda americana agora, com a queda de 0,44%. Tá? Nas altas e baixas, olha só, BRF, Marfrig mantendo esse patamar positivo, São Martinho também, depois de recomendação inclusive, eu falei isso aqui logo no início da nossa programação, então São Martinho está subindo 5,24% a R$ 26,00 nesse momento, tá? Eneve também sobe 2,75%, Bradespar, Copel também em alta, Suzano, as papeleiras aqui aparecendo nas altas também. Raízen tem queda aqui de 4,56% a R$ 3,13. Essa é a situação que a gente tem. Santander também cai, Sambi 11, 4,46%. Ambev, né, desde dessa novidade, essa denúncia que foi feita, também já teve nota da Ambev, a gente trouxe aqui na íntegra para vocês, mas 3,66% de queda agora para o papel da Ambev, que no período da manhã, assim que houve a publicação, a denúncia, chegou a cair mais de 4%, 4,7% ali mais ou menos. Lá nos Estados Unidos, as bolsas viraram para o positivo. A gente tem aqui Dow Jones subindo 0,12%, S&P 500 subindo 1,09%, Nasdaq subindo quase 2%. Né, saindo então a decisão do Fed. Em seguida teve aí a fala do Jerome Powell, que vem trazendo aquele tom ali mais moderado e falando, né, o que a gente já ouvia, né, o Powell falar em outros momentos, em outras situações, mas deixando bem claro, sinalizando que serão sim necessários novos apertos monetários lá nos Estados Unidos. Bom, a gente vai agora para um rápido intervalinho comercial. Na volta, mais notícias de mercado aqui para vocês, então não sai daí que a gente volta já. PMC News, informação que gera valor. Atenção, investidor! Se você ainda não tem commodities na sua carteira, você pode perder uma grande oportunidade em 2023. Para investir em commodities, não é necessário ser um fazendeiro, mas é preciso conhecer algumas particularidades desse mercado, que é um dos maiores do mundo. Por isso, nos dias 4, 5 e 7 de fevereiro, eu e o Vicente Zotti vamos ensinar tudo o que vivenciamos nesses anos sobre investir em commodities no mercado financeiro. Por ser um treinamento com acompanhamento presencial e online, as vagas são limitadas. Serão 20 horas de conteúdo e um intensivão que vai acontecer na sede da BMC News em São Paulo. Para saber mais, é só clicar no link ou escanear o QR Code que está aparecendo na sua tela. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq.
E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Estamos de volta, vamos a mais um giro de notícias. A Vale divulgou o relatório de produção do quarto trimestre do ano passado e a extração de minério caiu 1% na comparação anual. Veja agora esse e outros detalhes do mundo corporativo. Acompanhe. A produção de minério chegou a 80,8 mil toneladas no quarto trimestre. Foram 307 mil toneladas no ano, 1,6% abaixo do produzido em 2021. A produção ficou abaixo da meta, que era de 310 milhões de toneladas. O motivo foram as dificuldades operacionais e maior compra dos concorrentes. Em relação a outros produtos da mineradora, a produção de Pelotas caiu 8,9% na comparação anual. O cobre ficou 14,7% menor e a produção de níquel também caiu no quarto trimestre em relação ao mesmo período de 2021. A Vale divulga seus resultados no dia 16 de fevereiro. A Home divulgou seu balanço nesta terça-feira, com lucro líquido de 87 milhões de reais no quarto trimestre. O número representa alta de 59% na comparação anual. O EBITDA somou 138,2 milhões de reais no quarto trimestre, ganho de 6,3% em relação ao mesmo período de 2021. E o TC divulgou fato relevante sobre o vídeo apócrifo com acusações sobre a empresa. Segundo o comunicado, a Polícia Federal identificou a pessoa que aparece no vídeo e que a mulher vestida de palhaça é muito próxima ao CEO da Empíricos, empresa do grupo BTG. O TC diz ainda que vai continuar colaborando para que os responsáveis sejam identificados. No ano passado, a empresa acumulou queda de 62,88% e em 2023 já perde 18,92% do valor do mercado. E o Conselho de Administração da Gafisa entrou com notícia crime contra Vladimir Timmerman, sócio da gestora Ex-Capital e também acionista minoritário da construtora, com uma fatia de cerca de 15%. Segundo o valor, que teve acesso à petição que corre em segredo de justiça, os conselheiros da Gafisa acusam Timmerman de inúmeras manifestações criminosas e também contra a honra. Entre os supostos delitos estão difamação e injúria. Procurada, a Gafisa não quis comentar o assunto. Já os advogados de Timmerman afirmaram, via nota, que a estratégia de negócio do fundo Ex-Teta, do qual o Vladimir é sócio, visa atuar junto à administração para a melhoria dos níveis de governança corporativa, de modo a construir para resultados de longo prazo em benefício de todos os acionistas e demais partes que tenham relações com a companhia. E as vendas de veículos novos no país tiveram um crescimento de 12,9% no mês passado, quando comparadas ao volume de janeiro de 2022, com mais de 142 mil unidades comercializadas entre carros de passeio, utilitários leves, caminhões e ônibus. Frente a dezembro, houve uma queda de 34,2% nos emplacamentos. Os dados foram obtidos pelo Broadcast com fontes da indústria e também estão sujeitos a pequenos ajustes nos balanços oficiais que serão publicados nos próximos dias pela própria Fenabrave. E a Bloomberg trouxe aí a notícia de que a OPEP+, recomendou manter a produção de petróleo estável
Foi o que disseram pelo menos os delegados que pediram para não serem identificados, enquanto o mercado de petróleo aguarda com mais clareza sobre a demanda da China e os suprimentos da Rússia. A Arábia Saudita e os parceiros continuaram a manter os níveis do fim do ano passado, quando anunciaram um corte de 2,5 milhões para o mercado. A recomendação de status quo do Comitê de Monitoramento Ministerial Conjunto do Grupo, em sessão online hoje, foi antecipado e causou pouca reação nos preços até então. A decisão da China de descartar os lockdowns rigorosos estimulou a volta das viagens aéreas, mas o sentimento de recuperação ainda é moderado. A OPEP+ também avalia o impacto das sanções sobre a Rússia, país membro. Analistas esperam uma queda na produção à medida que as sanções se expandem, mas os embarques de petróleo até agora permanecem resilientes. E o Fundo Monetário Internacional, o FMI, ele disse hoje que prefere que a Argentina não prejudique as metas do seu programa de reservas internacionais, é o que informa a Reuters. O governo do país anunciou uma recompra de $1 bilhão de títulos em moeda estrangeira. Temos metas no programa para reservas. As reservas são escassas e preferimos não ter ações que prejudiquem o acúmulo de reservas que estamos assumindo no programa, foi o que afirmou o vice-diretor do Departamento do Hemisfério Ocidental do FMI. Ele esclareceu e acrescentou que a próxima revisão do programa, uma avaliação regular que determina se a próxima rodada de dinheiro será liberada para as autoridades argentinas, julgará se as metas foram cumpridas no final de dezembro. Bom, e a gente vai voltar agora para Brasília, mas dessa vez direto para a Câmara dos Deputados, onde também começou a eleição da mesa diretora para o biênio de 2023. A gente tem aí em andamento, além, né, do Senado, a gente tem também a presidência da Câmara sendo votada e decidida aqui nesse momento. Bom, na eleição aqui da Câmara dos Deputados, a gente vai ter 3 candidatos, inclusive, a eleição para presidente da Câmara terá 3 candidatos. Esse prazo final para registro oficial de candidaturas encerrou agora há pouco, às 3h30 da tarde. Vão disputar os cargos o Arthur Lira, que busca mais um mandato de 2 anos à frente da casa, Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, que retorna à Câmara para o 5º mandato após 4 anos afastado, Marcel Van Hatten, que é do Novo, do Rio Grande do Sul, é quem está falando agora nesse momento. Ele foi reeleito para o 2º mandato em 2022. Lira é o indicado do bloco parlamentar recém-criado, que reúne 20 partidos de 496 deputados. Apoiam a candidatura de Lira o PT, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e o PL, o do ex-presidente Jair Bolsonaro, além do União Brasil, PP, MDB, PSB, Republicanos, PSDB, Cidadania, Podemos, PSC, PDT, PSB, Avante, Solidariedade, PROS, Patriota, PTB, PV e PCdoB. As candidaturas, né, de Marcel Van Hatten e de Chico Alencar têm o apoio, respectivamente, do Novo e da federação formada pelo PSOL e Rede, com 14 deputados. A eleição para presidente e demais cargos da mesa diretora da Câmara começa, né, já começou. A sessão será presidida pelo Átila Lins, que tem o maior número de mandatos. Então tá aí na Câmara dos Deputados em andamento, né, o próprio candidato é o deputado Marcel Van Hatten, ele que está falando nesse momento, um dos 3 candidatos. Vamos ver quantos turnos, né, serão necessários, como que será definida essa eleição. A gente vai ficar acompanhando para trazer aqui, né, mais informações para vocês a qualquer momento. Então, não sai daí, a gente vai para um rápido intervalo. Na volta, a gente vai acompanhar também como anda aí a votação lá no Senado. Teremos análises gráficas por aqui também. Não sai daí, então, que a gente volta já. PMC News. Informação que gera valor. Aqui você pode negociar índices como o DAX, Nasdaq e S&P 500 e commodities como soja, cobre, petróleo e café. Além de ações e ADRs das maiores empresas do mundo, como a BMW, Google, Apple, Netflix e Disney.
Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. Aí, estamos de volta. Bom, lembrando, né, como eu estava mostrando aqui para vocês, que a gente tem, né, acontecendo lá em Brasília, não só a votação, a decisão da presidência do Senado, mas como também a mesa diretora da Câmara dos Deputados. A gente conferiu da Câmara dos Deputados. Vamos agora lá para o Senado para poder ver como que está essa sessão que já começou agora há pouco, né, já tem uma grande movimentação, a mesa já está ali formada, os senadores Rodrigo Pacheco, Rodrigo Marinho é quem concorre ao cargo, né? E é importante lembrar que nessa situação do Senado pode ser definido, inclusive, ainda em primeiro turno, já que a gente teve a retirada da candidatura do Girão. A gente tem aí alguns senadores ainda falando nesse momento, né, trazendo algumas manifestações. É um processo normal que ocorre lá em Brasília, né, sempre nessa troca aí de mandatos. A gente sabe que tem 2 candidatos e que então mais cedo foi retirada a candidatura do Girão. Ele que falou agora, a gente conseguiu até trazer aqui para vocês o momento que ele estava falando no parlamento. O ministro Renan Filho, do MDB, disse que 9 dos 10 senadores do MDB devem votar em Pacheco para a presidência do Senado. E a senadora Ivete Silveira, do MDB de Santa Catarina, disse que deve mesmo votar a favor de Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte. Como houve a retirada, né, da candidatura do Girão, então existe a expectativa que possa ser definida então em primeiro turno essa votação para o presidente lá do Senado. A Michele Bolsonaro, tá? A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, ela está no Senado para acompanhar essa eleição à presidência da Casa. Os bolsonaristas apoiam a candidatura do Rogério Marinho, que é do PL do Rio Grande do Norte. Questionada se a permanência, né, do marido, o ex-presidente Jair Bolsonaro, nos Estados Unidos, se dá pelo temor, inclusive, de voltar ao Brasil por questões processuais, Michele respondeu quando chegou ao Senado que não é ele que tem que ter medo, né, de prisão. Quando na ausência de Bolsonaro, que solicitou o visto de turista para permanecer nos Estados Unidos por mais 6 meses, Michele é quem tem, então, comparecido aos eventos do PL em apoio ao Marinho. E na segunda-feira ela já esteve em um jantar e colocou o ex-presidente em chamada de vídeo com os correligionários. E agora a informação que a gente tem aqui é que ela está sim também lá em Brasília, no Senado, prestando esse apoio à candidatura do Rogério Marinho, do PL, enquanto o ex-presidente Jair Bolsonaro permanece lá nos Estados Unidos, ainda também nesse processo de mudança de visto. Então a gente segue acompanhando, assim que a gente conseguir ter alguma determinação sobre essa votação, né? O ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, assume amanhã a Confederação Nacional das Instituições Financeiras, a CNF, para um mandato de 3 anos, ou seja, muitas definições ali, muitas providências sendo tomadas, principalmente vindos de Brasília. Isso, claro, tudo ajuda a movimentar os mercados, impacta sempre de alguma forma. Por aqui, a gente tem no mercado, a gente tinha pelo menos, né, o Ibovespa reduzindo um pouco as quedas. No dólar, a queda agora é de 0,37, a moeda americana R$ 5,08, mas o Ibovespa permanece aqui, ó, 112 mil pontos, 112.088 pontos. Uma queda de 1,18% é o que a gente tem agora no índice Ibovespa, tá? Lá nos Estados Unidos houve uma virada das bolsas depois da fala do Jerome Powell, que, né, sempre ele fala ali logo depois do comunicado, a divulgação do comunicado, da divulgação do FONC, a gente tem uma coletiva sempre, né, do presidente do Banco Central americano.
E com a fala do presidente do Banco Central americano, a gente teve aí Dow Jones virando para o positivo, agora operando em alta de 0,07, S&P 500 subindo 0,9 e Nasdaq está subindo 1,8 nesse momento. Enquanto isso, em relação a commodities, o petróleo Brent e o WTI aprofundando perdas, tá, gente? O Brent agora caindo 2,6%, já partindo aqui no fechamento, 83 dólares e 24 centes, e o WTI cai 2,49%, o barril a 76 dólares e 94 centes, é o que a gente tem nesse momento. No mercado à vista, o dólar à vista fechou em queda mais cedo, né? O Powell, inclusive, já encerrou também a coletiva. Enquanto o Powell estava encerrando ali a coletiva, as bolsas americanas marcavam máximas e aqui fechava o dólar à vista, fechando também, né? A gente mantendo aqui acompanhamento no dólar futuro. Continuamos nesse movimento de queda, então, na moeda americana. Bom, lembrando que a gente também teve queda da cotação do minério de ferro, foi uma queda de mais de 1% na segunda sessão dos contratos futuros de Dalian. E isso, deixa eu trazer aqui o setor de siderurgia e mineração, a gente tem o reflexo também da questão do relatório de produção da Vale, né, que teve uma queda, a gente trouxe ainda há pouco aqui a informação para vocês. A Vale hoje cai 1,34% com esse relatório, né, esses números que foram divulgados, a R$ 93,22. A Gerdau também está caindo agora 1,83%, o Bradespar também cai agora 1,44%. Gerdau Metalúrgica caindo 1,59% e a gente tem os Minas caindo 1,44%. Na ponta positiva, Ferbasa e Tupi conseguem manter, né, em alta, Ferbasa subindo 1,43% agora. Em relação à queda do petróleo, no setor, a gente tem aqui o Enat 3 caindo 4,19%, os papéis de Petrobras também, que chegaram até ficar em alta durante o período da manhã, mas agora cai. Petro 3 cai 2,10% a 28,24%, a gente tem Petro 4 caindo 1,61% a 25,66%, Prio cai 2,87% a R$ 40,89. Mas o Ibovespa está agora aí sustentando, hein, esses 112 mil pontos. Vamos ver até o finalzinho, né, do dia, nessa expectativa pelo FONC, né, pela decisão do Comitê de Política Monetária aqui no Brasil. Bom, enquanto isso, vamos para as análises gráficas aqui, que eu sei que vocês gostam bastante. Hoje é com a Bruna Sene, ela que é analista de investimentos da Nova Futura Investimentos. Bruna, muito obrigada aqui, seja sempre bem-vinda. Fazia muito tempo, hein, que você não aparecia por aqui. Muito obrigada por estar aqui nesse fechamento do mercado comigo. Verdade, boa tarde, quase boa noite a todos, né? É um prazer estar aqui novamente. Bruna, deixa eu só até lembrar para o pessoal que está nos assistindo, para ir deixando aqui os stickers que vocês, né, quiserem a análise da Bruna. Eu vou estar de olho aqui no nosso chat, mas eu quero começar, claro, não poderia ser diferente, pelo Ibovespa. A gente que teve, né, uma alta ontem, uma alta que, aliás, já para o finalzinho do dia, né, o Ibovespa acelerou um pouco mais, até com falas, inclusive, do ministro da Fazenda, mas hoje abrimos em queda, um pouco ali antes do FED, aceleramos um pouco essas perdas, até caímos um pouco mais durante, né, o período da fala do Powell. Agora a gente a gente aliviou mais nessa queda com a virada dos Estados Unidos. Mas a questão é, se a gente der uma olhada, né, do início, de janeiro para cá, do início de janeiro para cá, do início do ano para cá, a gente não tem saído muito dessa marca de 111, 112, né, e não consegue passar daquela resistência dos 114 mil pontos. Deve continuar nessa quase lateralidade, se assim a gente pode dizer, Bruna? Bom, vamos lá. Acho que posso compartilhar minha tela aqui? Por favor, Bruna, por favor. Tá, estou compartilhando aqui. Só um minutinho que deu uma leve travada aqui. Só um segundinho. Peraí. Acho que agora sim. Prontinho. Tela compartilhada. Então, realmente, essa região dos 110 até os 114 mil pontos, né, a região que o Ibovespa tem respeitado aí nesses últimos 15 dias. E eu vejo até o seguinte, né, eu vejo o Ibovespa oscilando num pequeno canal de alta, né, desde dezembro, quando nós batemos ali os 101 mil pontos, 101.500, nós temos um canalzinho de alta para o Ibovespa. E até o que eu tenho chamado bastante atenção, né, que essa região entre 100 e 120
É uma região que desde agosto do ano passado, o Ibovespa está rabiscando bastante, está oscilando bastante nesses patamares e está encontrando bastante dificuldade, né, de superar as resistências nesse meio de caminho, né? Então, assim, eu até diria que se a gente olhasse esse movimento aqui como um exército avançando a sua tropa, ele tem várias trincheiras, ele ganha uma trincheira, logo já encontra outra, então várias barreiras para os preços é o que a gente tem visto, e realmente tem uma pequena lateralização aqui nesses últimos 15 dias, né, mas que acontece dentro desse canal de alta nos últimos 2 meses, e agora realmente o 114 é uma barreira importante. Hoje até essa melhora, esse alívio que a gente teve agora à tarde, eu vejo que foi bastante importante, porque foi suficiente para o Ibovespa justamente segurar nesse suporte, que era a linha de tendência de alta do canalzinho, e também um suporte aqui de trás, e isso mostra ali alguma possibilidade desse Ibovespa, ainda que com certa volatilidade, de que ele possa continuar avançando aqui dentro do canal, e até vejo expectativa de que ao longo do finalzinho aí da semana, do restante da semana, de que o Ibov possa voltar a testar ali o 114. Se conseguir superar, o 118.450 vai ser um próximo alvo. Mas assim, esse teste e recusa, né, nos 110 mil pontos foi bastante importante para o Ibov se manter nesse movimento de alta no curto prazo, e aí abre sim uma expectativa de que o 114 possa ser testado novamente ao longo dos próximos pregões. Olha, vamos ver, vamos acompanhar, hein, Bruna? Bom, deixa eu trazer aqui, só para a gente dar uma olhada, né, na maior queda do dia. O que a gente tem era a Raizen que estava por aqui, deixa eu só mudar. Agora é Symbiose que está liderando perdas, né? Tivemos setor de varejo também, por causa dessa expectativa do cupom, a gente sabe disso. Mas para Symbiose, 4,87%. Em relação aos bancões, ultimamente, a gente até tem atualizado bastante pessoal sobre isso. Tem essa questão de Americanas, que acabou refletindo bastante também em bancos. Né? Os resultados também não foram muito interessantes no terceiro tri, né? No quarto não se tem muita grande expectativa. E no gráfico de Symbiose, Bruna? Certo, gráfico. Aliás, só lembrando que Symbiose divulga balanço amanhã cedo, né? Antes da abertura do mercado já tem balanço. Então, eu vejo que esse movimento de hoje, que até puxou mais Sambi do que os outros bancos, pode ter muito a ver com essa expectativa pelo balanço também de possibilidade aí de aumento de provisões, dada toda essa questão aí envolvendo Americanas. Mas de gráfico, o gráfico também está mostrando essa dificuldade aí que Symbiose teve para retomar a tendência de alta. É um banco que eu diria que até em outros momentos ele já estava ficando um pouco para trás. Ali nós vimos, por exemplo, Itaú andando, Banco do Brasil andando. Symbiose, ele continuou respeitando um canal de baixa longo. Ele respeita esse canal desde julho de 2021. E agora, mais recentemente, né, nós vimos Santander tentando ali sair do canal algumas vezes. Ali em outubro do ano passado, tivemos 3 toques nessa linha de tendência de baixa. Santander não conseguiu superar, voltou para o principal suporte, que é o 25,50. Aqui chegou a deixar até um padrão de reversão, padrão que eu até gosto bastante, que é aqui um ombro, cabeça ombro invertido, né? Que mostra justamente a possibilidade de reversão de tendência. Em um primeiro momento, Santander até chegou a buscar boa parte do alvo desse padrão, de novo aqui tentando quebrar a principal LTB, mas agora até coincidiu justamente com essa questão de Americanas, foi exatamente no dia 12/1, justamente o mesmo dia da queda de 80% de Americanas, que Santander voltou para o canal de baixo. Então o que eu vejo, né, o mercado até estava tentando voltar a trazer o papel para o movimento de recuperação, um movimento de tendência de alta de novo, mas esse case Americanas acabou puxando novamente Santander para o canal de baixa, que voltou a ser respeitado, e agora nós temos de novo suportes sendo perdidos. Então, expectativa ainda para o curto prazo do Santander seria sim de continuidade dessa tendência de baixa. A gente pode ter algum gap aí amanhã pós-balanço, mas por enquanto o papel segue nesse movimento de tendência de baixa e ainda não vejo perspectiva de melhora, tá? Precisa mesmo quebrar essa LTB aí que está sendo respeitada há meses, aliás, não só meses, há anos, né? Já desde 2021. Então,
curto prazo ainda sem expectativa de melhora, perdendo hoje o 27,65, tem um próximo suporte que ainda pode ser alvo no R$ 27,00 e se perder o 27, R$ 25,50 novamente seria alvo importante aqui para Santander. Perfeito. Vou começar a trazer o pedido aqui do pessoal do chat. Já tem uma lista grande, senão não vai dar tempo de muita coisa. O Helder está pedindo para a gente dar uma olhada em Braskem. Helder que está sempre com a gente aqui todos os dias, o dia todo. Braskem, certo. Olha, Braskem, tem até algumas ordens na tela aqui, porque eu passei uma recomendação de compra de Braskem essa semana para Swing Trade. É uma ação que também vem de um movimento longo de tendência de baixa. Ela está oscilando num canal de baixa bem parecido com aquele canal ali que nós vimos em Santander, só que Braskem, ela veio buscar a região da paralela desse canal, né? E eu vejo um padrão de reversão aqui em Braskem sendo confirmado, inclusive hoje, né? Esse padrão está sendo confirmado com o rompimento do 23,51. Então, Braskem é uma ação que, apesar da tendência ainda ser de baixa, a tendência mais longa ainda ser de baixa, apesar de ser uma ação que vem sofrendo nos últimos meses, é um papel que no curto prazo mostra sinais de recuperação e rompendo esse 23,50, tem bons alvos ali até a região pelo menos até a região do meio aqui desse canal, né? Tem uma boa resistência ali nos 28,40. Depois a LTB principal pode voltar a ser testada. Então, assim, é um papel que, aliás, esse padrão de reversão na paralela do canal também aconteceu numa região de suporte importante. Eu até deixei essa linha azul aqui marcada, porque é uma região importante do que a gente chama ali de bipolaridade, né? Que é suporte rompido, que vira resistência e vice-versa. É uma região bem importante aqui para Braskem, foi testada por diversas vezes, agora segurou, montou esse padrãozinho de reversão, que é uma deriva, e a deriva é como se fosse a perda de inércia de um movimento. Então a gente tinha uma tendência de baixa, aqui o papel continuou com topos e fundos descendentes, ou seja, continuou na tendência de baixa, mas perdeu força, né? E quando essa LTB mais curtinha é rompida, mostra ali uma possibilidade de recuperação, uma possibilidade até de reversão de tendência. Então, para a Braskem, eu já vejo uma perspectiva positiva para o curto prazo, com esse rompimento da deriva hoje. O papel pode voltar até, pelo menos, essa região dos 28,50, que é uma próxima resistência importante aqui dentro desse canal, ou para um alvo mais curtinho, né? Aqui próximo ao 25,75 seria um alvo mais para o curtíssimo prazo para o papel. Mas sim, eu vejo expectativa positiva para uma recuperação aí no curto prazo de Braskem. Perfeito. Bom, agora o próximo pedido é BOVA11. Quem está pedindo é o Regis Andrade. Certo, vamos lá. BOVA11. Bom, peraí que eu abri. Agora sim, BOVA11. Bom, BOVA11, ETF do Ibov, né? Então, movimento de BOVA11 acaba, de fato, ele acompanhando o nosso índice Ibovespa. E justamente nesse momento a gente tem também aquele mesmo canal que eu desenhei ali no Ibovespa, nós também conseguimos visualizar aqui em BOVA11. E esse mesmo teste de suporte, esse mesmo teste aqui na linha de tendência que fez o Ibovespa, também está sendo feito hoje aqui em BOVA11. 107,50 é um suporte relevante que BOVA segurou. E agora pode continuar, né, respeitando esse canalzinho de alta. Vejo boa perspectiva também para esse teste no 110,30, né? A resistência que nós temos lá em 114 mil pontos para o Ibov, em BOVA11 é o 110,30. Rompendo esse 110,30, o próximo alvo está lá na região dos 113,50, R$114, que é uma próxima resistência para o ativo. Então, assim, canalzinho de alta, segurando um suporte bem importante hoje em 107,50. Agora pode voltar a testar o 110,30, rompendo próximo alvo nos R$114. O Carlos Lucion quer ver no BR3. Qual? No BR3, no Nubank. No BR, certo.
Vamos lá, no BR33, né? Bom, Nubank. Então, a BDR, vamos lá. Eu não costumo gostar tanto, digamos assim, do gráfico e das BDRs, né? Por ter também a influência do dólar, acabam sendo gráficos aí não tão técnicos, mas a gente consegue fazer uma leitura também desses movimentos. Vou até apagar algumas linhas aqui, porque o que está chamando muita atenção aqui no Nubank, né, é essa recuperação de curto prazo. A gente tem ali um movimento desde o dia 20 de janeiro, uma recuperação bem forte aqui para o Nubank. Com esse movimento de recuperação, o Nubank quebrou uma linha de tendência bastante importante. Aliás, o Nubank, desde que teve a abertura de capital lá na Nasdaq, vem sofrendo com uma tendência de baixa, chegou a ameaçar uma recuperação ali entre maio e setembro do ano passado. De setembro para cá, voltou para a tendência de baixa, voltou a testar suportes importantes. Agora, no curtíssimo prazo, teve essa forte recuperação, que realmente chama muita atenção. Mas também vejo que, no curto prazo, esse movimento aqui de alta forte acabou ficando um pouquinho esticado, né? Então, de repente, para quem está buscando uma entrada, um timing de entrada, eu esperaria alguma realização ainda aqui no Nubank, tá? A sinalização é positiva com esse movimento de quebra de LTB, mas para um time de entrada talvez mais interessante, para não pegar um movimento muito esticado, vale esperar alguma realização aí para o papel, tá? E em termos de suportes e resistências, o suporte mais próximo agora aqui para Nubank é o 3,50 e a próxima resistência, região ali do 4,35, tá? Então, papel com uma sinalização interessante, mas devendo, de repente, alguma realização para um time de entrada mais interessante. Perfeito. Bom, desde o próximo pedido aqui, inclusive, já que você falou, né, dessa variação dos BDRs em relação ao câmbio, é o dólar. O Regis está dizendo assim, Débora, e o dolinha? O dolinha? Vamos lá. O pessoal já tratando com carinho o dólar, né? Agora que ele está voltando aí para a região dos R$5. O que eu vejo... Será que fura esses 5? Olha, é o próximo alvo, né? R$5 é o próximo alvo aqui para o dólar, que, aliás, por muitos meses, né, ficou oscilando entre os R$5 e os 5,60, né? Nessas últimas semanas, forte tendência de baixa, e agora realmente R$5 é um suporte bem importante, né? Há muitas discussões, inclusive nas mesas de operações, aí, em relação a se o dólar fura os 5 ou não, né? Assim, a minha expectativa é que no curto prazo, ao longo desse próximo mês, que o dólar oscile aí entre essa faixa de 5 e 5,10, tá? Se furar os 5, um próximo alvo ali para o dólar seria a região do 4,90, tá? Mas, no geral, a expectativa para o curto prazo, assim como eu vejo um cenário otimista, né, para a Bolsa, com o Ibovespa naquele canalzinho de alta, tentando romper resistências, hoje segurando um suporte importante, eu vejo um cenário otimista para o dólar nesse curto prazo também. O mercado tem tido esse apetite aí por risco, né, nas últimas semanas, apesar da volatilidade, e o dólar tem esse movimento, sim, de tendência de baixa já no curto prazo, e o próximo alvo agora é justamente essa faixa dos R$5. Acho que pode ter briga aí nessa região, mas se perder os 5, R$4,90 é um próximo alvo. Perfeito, tá aí então. Para o Regis, o Flávio Machado pedindo para a gente dar uma olhadinha em Cogna, que setor de educação, né, eu ia emendando aqui a frase, quase ia ficar incompreensível. Nesse pregão de ontem, teve uma alta, inclusive, aí do setor, dando esticadinha no final do dia. Tem expectativa que o governo possa favorecer também esse setor, né, Bruna? Sim, e assim, é um setor de muita volatilidade, né? Cogna, em específico, uma ação bem volátil. Ontem subiu ali pouco mais de 10%, né? 10,19%. Só que assim, é um setor para quem realmente gosta desse perfil de papel mais volátil, que acaba rabiscando mais, para quem tem essa predisposição também a aceitar stops um pouco mais caros,
porque é um setor bastante volátil. Cogna especificamente, né, ainda mais quando a gente olha para o preço da ação, né, uma ação custando R$ 2,37, nesse patamar de preços atual, qualquer centavo que ela oscila, né, ó, se a gente for pegar aqui, 1 centavo de oscilação é 0,5%. Então, é bastante coisa, vendo bastante volatilidade. É uma ação só com essa ressalva nesse sentido, né? Para quem tem o perfil mesmo de operar esse tipo de ativo mais volátil, mais cíclico, mas é um ativo que está ensaiando também uma recuperação no curto prazo. O que chamou muita atenção foi esse suporte em 1,90, em que o papel se segurou, deixou um padrão de reversão aqui no fundo, né? A gente teve o que a gente chama de fundo duplo, que é um padrão de reversão que lembra um W, né? E nesse padrão de reversão, ponto de confirmação do padrão acontece se o eixo central, se essa linha aqui do meio, né, do W, for rompida. No caso de Cogna, a gente pode até perceber que não foi tão fácil de quebrar essa região, não. O papel ficou por algumas semanas ali brigando nessa faixa de 2,20 até que ontem, digamos, respirou aliviada, teve essa forte alta. E agora o alvo, que é replicar a altura do fundo duplo aqui a partir do rompimento, está na faixa aqui de 2,50, 2,55 aqui para a Cogna, tá? Hoje um pregão de realização, mas no curto prazo eu vejo que ela tem espaço ainda para recuperação, né? Não tem sinal ainda de retomada da tendência de baixa, né? A gente vê uma correção hoje, mas eu vejo realmente o movimento de hoje como apenas uma realização, né? O papel realmente pode continuar a favor desse movimento de alta no curto prazo, mas de novo, né? Vale a cautela por ser uma ação volátil, acho que é mais para quem realmente tem esse perfil para esse tipo de ativo que acaba sendo realmente mais volátil. Daniel Bruno Seron, ele está pedindo Bradesco, ele está dizendo assim, BBDC4, dá para comprar mais barato? Olha, é uma ação que, assim, né, muita gente tem em carteira para longo prazo, né, por conta do setor, né, por conta aí da solidez na entrega de resultados, né, por conta do tamanho, né, de todas essas empresas e abrangência, enfim. Nesse ponto, eu vejo que sim, os R$13 aqui, que é um próximo suporte que eu vejo que o Bradesco pode buscar, pode ser ponto aí atrativo para entrada, tá? Tanto para um longo prazo, como também para quem tem essa estratégia, né, de comprar pontos de suporte. Os R$13 é um próximo suporte importante aqui para o Bradesco. Para um trade mais curto, essa região dos R$13 é algo que dá para ficar de olho, tá? O que eu vejo em Bradesco é que desde o último balanço, na verdade, o papel tem sofrido, né? Itaú andou, Banco do Brasil andou, o Bradesco ficou mais na linha ali do Santander, né, com alguma dificuldade ainda de retomar o movimento de alta, e também estava muito próximo de ganhar uma resistência ali no dia 12 de janeiro, que foi quando teve esse anúncio aí de Americanas, e o papel também vem sentindo bastante, né? Até balanço semana que vem, também deve vir com aumento de provisões por conta desse case Americanas, então o mercado tem ali de novo, no curto prazo, deixado um pouco de lado o Bradesco, e isso sim pode fazer com que o papel volte ali a níveis de suportes mais baixos, que venham atrair aí investidores a comprar. Um próximo nível de suporte importante é o R$13. Aqui é uma região bem importante para a gente acompanhar, porque inclusive é quase a mínima de 2020. A mínima de 2020 de Bradesco, a mínima das mínimas foi no 11,60, mas por muitos pregões Bradesco ficou oscilando ali na faixa de 12,70. Então é uma região realmente bem importante do suporte, tá? E é um próximo patamar que eu vejo que o Bradesco pode buscar nos próximos pregões. Apesar desse cenário ainda um pouco mais otimista para a Bolsa, acho que esses bancos que acabaram respingando nessa crise na Americanas, por serem os maiores credores, eles ainda podem sofrer no curto prazo, e eu vejo então que o Bradesco pode voltar a testar essa região de R$13, sim, tá? Agora sim, já marca aí a região, inclusive, viu, Daniel? Anota aí para você. O próximo pedido é MYPK3, que aliás virou uma polêmica aqui ontem, a IOSHP,
que ontem o Felipe estava aqui comigo, ele fez uma pegadinha o nome aí desse ativo. Eu será mesmo, porque eu sabia escrever por extenso. Mas é o pedido que a gente tem agora, esse é o próximo pedido do Projeto Mamães. Certo, olha, esse papel realmente dá para fazer pegadinha, né? Porque IOSP Maxion é um nome bem exótico, mas esse código também, né, EMYPK3 é quase um trava-línguas, né? Mas em termos aqui de gráfico, que eu vejo é uma ação que ela é bem volátil também, né? Se a gente for observar, ela é uma ação que rabisca bastante. Quando a gente olha aqui, dando um zoom, né, no gráfico da companhia, a gente pode perceber, né, como ela rabisca bastante, né, parece em alguns momentos um eletrocardiograma ali mais, até um pouco mais tranquilo, mas ela rabisca bastante. Então, uma ação que, se a gente for olhar numa tendência primária, ela está praticamente de lado, né, numa tendência primária, que é aquela tendência mais de longo prazo. Então, desde 2010, ela não sai dessa grande lateralização aqui, mas que tem ali alguns movimentos no curto prazo, como, por exemplo, eu vou até apagar aqui os estudos para ficar mais fácil de visualizar, mas como, por exemplo, aqui agora, né, ela estava oscilando ali num longo canal de alta. Só que esse canal de alta foi perdido ali em dezembro e a ação voltou a oscilar no movimento de tendência de baixa, né? Eu diria numa tendência secundária, ali, que é aquela de médio prazo. A IOSP já está no movimento de tendência de baixa, né? A gente pode observar aqui topos e fundos descendentes, né? Então já indicando uma tendência de baixa, mas no curtíssimo prazo, o papel pode estar tentando uma melhora. E aí, para tentar pegar essa melhora, o que eu vejo, qual que é o ponto que eu vejo que a gente precisa acompanhar? Resistência do 11,70, tá? Essa resistência é um ponto onde IOSP pode romper um padrão de reversão também, que é um ombro, cabeça, ombro invertido, tá? Que é um padrão que, se confirmado, ou seja, se essa resistência que a gente chama de eixo de linha pescoço for rompida, nós podemos ter uma reversão dessa tendência no curtíssimo prazo. E aí o alvo seria justamente replicar a altura aqui desse padrão a partir do rompimento. Lá nos 13,50 a gente teria um alvo. Para isso, tem que superar 11,70. Mas, se ao contrário, IOSP não ganhar força para romper essa resistência e reverter a tendência de curto prazo, o papel perder R$11, ele pode, então, dar continuidade a essa tendência de baixa mais longa, com o próximo alvo no 10,20. Então, assim, pontos importantes do curto prazo. 11,70 resistência, se ganhar alvo em 13,50, R$11 suporte, se perder próximo alvo em 10,20. Perfeito. Bom, mais um papel dá tempo aqui da gente trazer. Localweb é o próximo pedido que a gente tem aqui no nosso chat. Certo, vamos lá então. Localweb. Bom, Localweb é uma ação também bem volátil, né? Ela surfou muito ali a onda da pandemia, né? Uma empresa do setor de tecnologia, mas de 2021 para cá vem oscilando numa tendência longa de baixa. Tentou uma certa melhora ali no meado de 2022, né? Em julho, mas voltou a cair ali em outubro do ano passado e agora ela está no momento onde ainda pode retomar a tendência de baixa. Tá? Eu vejo um padrão de continuidade de queda aqui, né? Uma flâmula de baixa, o papel testando esse suporte na região do 6,25. Perdendo esse suporte, pode voltar lá para o 5,40, que é um próximo alvo aqui da queda. Não vejo ainda perspectivas para uma reversão dessa tendência aqui em Localweb. Se a ação conseguir segurar nesse suporte, né, no 6,20, voltar a quebrar de 6,80, R$7, até a gente pode começar a ver uma melhora, mas por enquanto ainda expectativas ruins aqui para o curto prazo do papel, não há sinais muito claros de reversão, pelo contrário,
Papel testando 6,20, pode voltar a testar, se perder essa região, pode voltar lá para o 5,40, que é um próximo alvo importante, tá? Então, tendência de baixa ainda, sem muitas perspectivas de melhora aqui para Locaweb. É isso? Perfeito, é isso. Bruna, quero muito agradecer a tua participação aqui conosco, sua paciência em trazer todas essas análises para o pessoal. Muito obrigada mesmo. Espero contar mais vezes contigo aqui nesse fechamento do mercado. A gente sempre traz análise técnica no finalzinho do dia. Muito obrigada mesmo, até uma próxima. Com certeza, eu que agradeço pelo convite, né? E até a próxima, então. Até mais, tchau, tchau, Bruna. E é isso, olha, por aqui, o senhor Dolinha, como vocês estavam chamando aí, ó, 0,47, hein, gente? Dólar futuro a R$ 5,07. A gente tem o Ibovespa acelerando um pouco novamente aqui, perdas 1,37 de queda, aos 111.871 pontos, com Exetec passando na frente de Sambi 11 aqui nas quedas. Expectativa pelo FONC, expectativa pelo Copom, FONC já foi, né? Expectativa pelo Copom, que deve sair logo mais às 18h30, decisão do Banco Central aqui do Brasil. Enquanto isso, na ponta positiva, 7,91% de alta para a BRF, Marfrig subindo 4,81%, São Martinho também alta de 4,72% depois de recomendação, né? E a gente trouxe essa informação aqui para vocês mais cedo. Lá nos Estados Unidos, depois do Jerome Powell, a gente teve as bolsas virando para o positivo para lá, inclusive com o Nasdaq, que ainda está aqui no alta de 1,91%. S&P 500 também sobe 0,91%, mas Dow Jones está numa leve queda agora, hein, gente? Testou positivo, não conseguiu sustentar, agora está numa leve queda de 0,09% nesse momento. Enquanto isso, eu vou pedir para o pessoal aqui dar uma resgatada lá na Câmara, na audiência não, gente, na sessão que está acontecendo na Câmara dos Deputados, porque o Lira disse que a Câmara ouviu o mercado quando votou pela autonomia do Banco Central, o marco do saneamento. Ele é o atual presidente da Câmara, agora ainda está aí, ó, em andamento essa eleição da mesa diretora do biênio 2023-2024. Arthur Lira é um dos candidatos e é o que está buscando realmente a reeleição pela presidência da casa. Lira afirmou mais cedo, inclusive, que sabe que nas cabines de votação será julgado pelo que ajudou a construir durante o seu mandato. Ele disse que pede a Deus e a todos, né, que possa continuar tendo confiança nesse plenário da Câmara dos Deputados. Diz que vai continuar fazendo o que sempre fez, atendendo sem intermediário a todos os deputados. Em relação ao Senado, dos 48 dos 81 senadores já votaram para escolher o presidente do Senado. A votação é feita em cédula de papel, numa urna de madeira colocada na mesa do Senado. 48 dos 81 senadores já votaram, né, para escolher o presidente do Senado. São as imagens que a gente confere agora, nessa urna de madeira, uma cédula de papel, o que é utilizado para os senadores votarem entre os dois candidatos aí da casa. E aí esse papel é depositado dentro dessa urna de madeira. A maioria, então, dos senadores já conseguiu, né, votar. A gente sabe que tem que chegar até o finalzinho, né, dessa votação para que seja, então, para que se dê início, né, à apuração, né, e aí se determine quem será o novo presidente do Senado. Segue aí, então, a maioria dos senadores já votou. Bom, eu vou ficando por aqui, a gente vai encerrando a nossa programação, 1,32% de queda que a gente tem para o Ibovespa agora. Lembrando que a nossa programação não para por aqui. A gente ainda tem, né, Sara Cash chegando aqui na nossa programação, tem muita coisa ainda vindo por aí, tem decisão do Copom, inclusive, então não sai daí, fique na nossa programação. Eu volto amanhã ao vivo para vocês aqui a partir das 10 horas da manhã com a abertura do mercado. Tchau, tchau, gente, até amanhã. PMC News, informação que gera valor.